Bem-vindos ao Doutor Podcast, espaço onde trazemos conhecimento e debate sobre saúde e bem-estar. Hoje o assunto é sobre saúde feminina. Vamos dar enfoque em maternidade, obstetrícia e as áreas mais importantes da ginecologia. Hoje eu tive o prazer de ser convidada pela host, Camila Lacerda. E hoje nós começamos de uma forma bem inusitada, né, gente? Eu tenho o prazer de receber aqui comigo uma médica muito famosa, muito conhecida em Colatina, a doutora Guadalupe. Guadalupe, é um grande prazer. Enfim, eu consegui te trazer aqui no Doutor Podcast para a gente bater aquele papo. Eu fico agradecida e honrada pelo convite. É muito importante estar aqui, não só pelo seu convite, né, e da sua equipe, mas a pedido de todas as pacientes que sempre solicitam e solicitaram que eu fizesse um podcast sobre saúde feminina. Acho que aqui a gente tem a oportunidade de abordar muitos assuntos, né, de forma dinâmica, muito leve, Uhum. onde pode levar conhecimento para muito mais pessoas do que a gente imagina atingir, né? Com certeza. Guadalupe, e eu acho que vai ser um papo bem bacana, né? Porque aqui a gente também está conversando com uma mãe, né? Que também teve muitas experiências, né? E eu vou extrair o máximo possível de você, porque eu sei o que as suas, né? A sua audiência também precisa entender e conhecer, né? Estou aqui à Então, disposição. vamos explorar ela um pouquinho agora, gente. Guadalupe, olha só. A mulher, né, quando ela descobre que ela tá grávida, né, é um momento muito especial, não só para ela, como também para toda a família. E aí começam a surgir várias dúvidas, né, durante esse período. Ah, descobri agora, né, que tô grávida, veio o teste positivo, às vezes muito tão esperado, né? E aí vem aquela dúvida: quando ela já pode fazer uma ultrassonografia? Porque é uma das mais ansiedades, né? Deixa eu ver lá como é que já tá o bebezinho, né? Realmente, Camila. E vou te falar que essa dúvida é recorrente, é a mais comum, né? Quando realizar a ultrassom, quando descobre que o teste de gravidez deu positivo. Uhum. O melhor momento para a gente realizar esse exame é após 6 semanas. Ah, doutor, eu Ah, não sei calcular, como é que faz isso? Hoje a gente tem muitos aplicativos que te auxiliam nesse cálculo, né? Eu, inclusive, falo para as pacientes, ou até quem não é minha paciente, que pode entrar em contato com o consultório, né? Minha secretária sempre auxilia nesses cálculos, uhum. mas existe uma ansiedade muito grande em fazer a ultrassonografia. Sim. Só que existe um problema, que eu falo que é Hum, problema porque a ansiedade te faz realizar o exame muito precocemente. E hum, quando você está com 4, 5 semanas, você não vai conseguir ver embrião, não vai conseguir ver bebê, e não vai conseguir o tão desejado ouvir o barulhinho do coração uhum. batendo, né? Então é uma data muito precoce, né? Então o ideal de se fazer era o ultrassom. Quando se descobre a gestação, é que você espere pelo menos 6 semanas para fazer a primeira ultrassonografia, para descobrir se Uhum. realmente é uma gestação, se é uma gestação viável, né? Ou até mesmo quantos bebês são, Aham. né? Se é uma gestação gemelar, até mesmo em Colatina recente a gente está aí com um caso de uma gestante de 6 bebês, né? Nossa. Sextuplos, né? Tá rodando aí em rede nacional, ela é de Colatina e foi uma Uhum. surpresa, porque eles estavam planejando um bebê, né? Nossa. Não 6, né? Que surpresa mesmo, né, de receber essa notícia. Chega a ser assustador e felicidade ao mesmo tempo, né? É um misto Sim, de sentimentos. Ô, Guadalupe, mas assim, a gente vê que a gestação, né, a gente sempre fala assim, gestação não é doença, né? Mas existem os riscos, né, de uma gestação, existe gestantes, né, de alto risco também, né? Qual é o momento que você consegue identificar isso na gestante, sem ser essas que já têm umas doenças pré-existentes, né? sim. O momento que a gente identifica o alto risco na gestante, sim, como você falou antes, né? Porque existem pacientes que já têm um diagnóstico, Uhum, né? Mas eu sempre falo que o ideal de se começar um pré-natal é antes de se engravidar, né? Tanto que a consulta
pré-natal, não se fala só do pré-natalino, do pré-nascimento, mas também da pré-gestação, né? Então é importante, pelo menos de 60 a 90 dias, você fazer a investigação de exames de sangue, às vezes até mesmo de exame de imagens, né? Para a gente conseguir ter uma visão melhor da saúde dessa paciente, né? Da saúde dessa mulher. E não só da mulher, também do marido. Porque as pessoas esquecem que o fator genético, a carga e o histórico genético e hereditário é muito importante para uma nova gestação, né? Então, o momento de se descobrir isso é antes de se engravidar, né? E durante a gestação. Por isso que a gente orienta sempre fazer exames trimestrais, principalmente de sangue, né? Porque esses exames vão dar a oportunidade da gente descobrir se essa gestante evoluiu com um quadro de alto risco ou se ela mantém num risco habitual a gestação dela. É importante ela e o marido fazer esses exames antes de engravidar, todos os dois? Ou só Sim, a mãe? todos os dois. Todos os Inclusive, dois. assim, mais do que o exame, eu sempre reforço muito com as pacientes que vão até o consultório de que essa consulta é muito importante que o parceiro venha, né? Eu não falo sempre só o marido, porque às vezes, né, não tem essa situação conjugal, né? E tem muitas pacientes hoje que desejam ter um filho e já tem um parceiro a qual elas escolheram. É importante porque o histórico familiar de cada um pode interferir. Por exemplo, Camila, hoje uma paciente que tem 2 filhos deseja ter o terceiro e o terceiro filho não é do mesmo marido e ela teve, por exemplo, pré-eclâmpsia nos 2 últimos filhos, mas o histórico familiar do outro marido é totalmente diferente, pode ser que o risco dela caia muito, É mesmo? né? Ela vai ter um risco aumentado porque ela teve pré-eclâmpsia, mas o fato de ser outro marido já muda muito a história dessa paciente. Olha. Da mesma forma que se ela tivesse 2 filhos com uma gestação normal de um marido ou de um parceiro e ela tem uma nova gestação de um novo parceiro, dependendo do histórico familiar deste parceiro, ela pode ser que apresente um risco aumentado para uma pré-eclâmpsia, para uma diabetes, entre Nossa. outras possíveis alterações que surgem durante a gestação. Né? E as gestantes, você falou também nessa parte da diabetes, e as gestantes que são diabéticas também apresentam alto risco durante a gravidez ou não? A diabética gestacional é diferente da diabetes prévia, né? Existem a paciente que chega, engravidou e ela já tinha diabetes, sabidamente. E tem a paciente que é diabética gestacional, ou seja, é uma diabetes que surgiu durante a gestação. Ah, diferente. São quadros diferentes, né? Então, o que que acontece? A paciente que descobre a diabetes na gestação, ela tem alguns riscos que são menores do que a paciente que já tinha diabetes, mas porém apresenta risco. Aham. E aí a gente diferencia o quê? O risco materno, risco fetal, né? O risco materno é o quê? A paciente que tem diabetes gestacional ou prévia gestação, ela tem maior risco de desenvolver hipertensão, pré-eclâmpsia, de ter alterações hormonais mais importantes, né? De ter um parto prematuro. Já da parte fetal, existem outros riscos, né? E a gente tem 3 principais, que é o aumento importante de líquido na bolsa de água, né? Que é a bolsa amniótica. O aumento de peso excessivo, que isso não é saudável, porque, na verdade, é um neném que está tentando fazer uma resposta àquele aumento de glicose que está sendo ofertado. E pior das complicações é a óbito do bebê, infelizmente. Isso acontece pode em alguns acontecer, né? casos de pacientes com diabetes, né? E é algo que você não prevê, né? Por isso que é tão importante você ser bem acompanhada. Quando a gente fala do alto risco, não é porque é algo que você vai sofrer essa consequência, mas é importante você estar com um profissional que saiba lidar com a condição que a paciente tem. E para tentar ver o que consegue amenizar, né? E Exatamente. a prevenção sempre é o melhor caminho, né, Guadalupe? Sem dúvida alguma. Eu falo que a medicina, a gente hoje vive uma medicina muito terapêutica, pouco preventiva. Pouco preventivo. A gente ainda vive uma medicina que não é preventiva, é muito terapêutica. Principalmente na dinâmica de rotina que a gente tem hoje. E isso eu falo muito para as mulheres.
Porque a mulher hoje tem um outro patamar na sociedade. E quando eu falo Sim. patamar, realmente ela tem uma posição diferenciada hoje, né? Onde ela sai, ela trabalha, ela estuda, ela pode fazer suas escolhas, ela tem uma dinâmica de grupo, hoje ela é chefe de um serviço, ela tem um poder hierárquico a depender da onde ela está ou aonde ela trabalha muito grande. E isso modifica toda a estrutura da rotina dela, do marido e dos filhos, Sim. né? Porque ela continua sendo mulher, né? Então, a medicina hoje, com tanta mudança da rotina, virou o quê? Eu vou no médico quando eu estou sentindo algo, Verdade. né? Eu não vou no médico quando eu vou ao geriatra com 40 anos para eu não ter um problema. Eu vou ao ginecologista antes de eu iniciar minha atividade sexual para eu saber como me previno a doença sexualmente transmissível ou para eu saber se existe alguma vacina que previna isso, para eu evitar gestações ou até mesmo para eu ter uma vida sexual mais saudável, né? Que é o grande tabu, por exemplo, hoje da saúde feminina. Sim. A atividade sexual ainda é um para isso a gente não pode falar, Aham. né? É um grande problema, infelizmente. Então, assim, a medicina ainda é muito terapêutica e pouco preventiva, né? Eu, no meu consultório, eu trabalho muito com a parte preventiva, né? Lógico, eu trato, acompanho, opero, sou cirurgiã, mas eu prezo muito pela prevenção, porque a prevenção é a chave do negócio. É o que eu sempre digo, o SUS é lindo no papel. Sim. Por que o SUS é tão lindo no papel? Porque o SUS tem a maior e melhor dinâmica de saúde preventiva. Sim. Só que, infelizmente, a gente não tem o que está no papel na nossa vida, Sim. no dia a dia, né? Sim, Infelizmente. verdade. Não é aplicado realmente Não. no dia a dia, né? Guadalupe, realmente, assim, foi uma observação muito legal que você deu, né? Que prevenção é tudo hoje. Então, assim, pensando em prevenção, a ultrassonografia na gestante, ela pode detectar, mesmo no começo, né? Alguma doença, algo, né? Que pode evoluir ali na gestação. Eu gosto muito dessa pergunta porque eu sou apaixonado por ultrassonografia. Eu amo a parte de medicina fetal, a parte de ultrassonografia feminina, mas principalmente quando é relacionada à obstetrícia. Então, a ultrassom, sim, ela é uma excelente ferramenta para a gente conseguir detectar, identificar, né? E até mesmo saber como proceder. Ou usar de formas medicamentosa ou cirúrgica para que essa paciente tenha uma gestação melhor, né? Por exemplo, a ultrassonografia de primeiro trimestre, quando a mulher já está grávida, a gente faz uma ultrassom importante de 11 a 14 semanas, né? Que é a translucência nucal com Doppler e medida do colo, que serve para quê? Essas informações que todo mundo conhece como ultrassom com TN, né? Ah, é para medir a nuquinha do neném, Aham. né? E para que serve essa ultrassom? Não é só para medir a nuquinha do bebê, né? Uma coisa que a gente consegue identificar muito bacana e conseguir fazer a prevenção nas pacientes é o quê? Quando a gente faz o Doppler nessa idade gestacional, a gente consegue identificar o risco que essa paciente tem de ter pré-eclâmpsia, hipertensão, né? Ou do bebê chegar a desenvolver uma restrição de crescimento. E hoje existem condutas para prevenir isso. Só que se a paciente não faz nessa idade gestacional e faz só lá no morfológico, que é o tão conhecido ultrassom, para Sim. ver todo o bebê, né? Você já não pode fazer uso de medicação para prevenir. Tá. No começo Né? você No consegue. começo você consegue. Agora, a ultrassonografia é importante porque antes da gestação? Porque às vezes você detecta um mioma, a paciente tem um pólipo endometrial, né? Tem alguma doença ou lesão no útero que possa vir a implicar em complicações, né? Na gestação, ou até mesmo a complicar durante a gestação. Existem miomas que são hormonais dependentes, né? Eles dependem da produção de hormônio. Então, existem miomas que vão crescer junto com o bebê. Já existem miomas que não vão crescer. A Aham. ultrassonografia não vai conseguir falar se ele é dependente de hormônio ou não. Mas a ultrassonografia vai conseguir identificar onde ele está, qual o tamanho que ele está, né? Para você fazer um pré-planejamento
mais adequado para essa paciente. Ah, legal. Guadalupe, então o Doppler, ele é para qualquer gestante? Não tem restrição? Não. Eu, inclusive, falo muito. Eu hoje trabalho com pré-natal de alto risco pelo SUS, em um município aqui do estado, né? E eu sou muito questionada. Ah, o Doppler é para todo mundo? Não é só para quem é do alto risco? Ah, o Doppler é para todo mundo? Não é só para paciente que tem mais de 35 anos ou algum problema de saúde? Não, Camila. O Doppler é para toda paciente grávida. Porque o Doppler ele pode te trazer a oportunidade de prevenir problemas para você e para o seu bebê, né? Como o quê? No primeiro trimestre, se a gente detecta um Doppler alterado, a gente faz uso de aspirina, AS, É mesmo. para prevenir o quê? Que a paciente tem hipertensão, pré-eclâmpsia. Muita atenção, não estou falando para vocês usarem aspirina. É. Até porque ela pode oferecer risco se você não tiver indicação. Se Uhum. você não souber a dose ou o momento da tomada, também ela não vai te prevenir para nada, né? Então, um Doppler alterado no primeiro trimestre, sim, ele vai prevenir o quê? A possibilidade do médico entrar com uma medicação para prevenir pré-eclâmpsia, hipertensão e restrição de crescimento. E, pasmem, previne de 76 a 83% do risco disso acontecer, ou com a mãe ou com o bebê, Muito alto, né? né? Então, assim, é uma prevenção real. É algo que você faz, muita gente hoje não faz, até porque nos municípios, na maioria das vezes, pelo SUS não tem cobertura, né? No particular, às vezes, a paciente busca, e não são todas as clínicas que, independente do que está no pedido, fazem o Doppler, né? As demais clínicas cobram como se fosse um procedimento a mais, né? Um exame a mais, e acaba não investigando isso. Mas é extremamente importante. Ah, mas não é só se eu tiver histórico? Não. Não. Não, porque o corpo humano, mesmo que seu histórico familiar seja excelente, seu organismo é outro. Então a gente nunca sabe como realmente vai responder o seu organismo frente a uma gestação. Lembrando que não vale só seu histórico. Eu acabei de falar que o histórico familiar do parceiro é extremamente importante. Então, se for um histórico importante, de grande peso, não deixe de fazer. Tem que fazer. Porque é uma forma que a gente consegue de prevenir, Aham. né? Um bebê restrito é um bebê que tem que nascer com 37 semanas. Se for um restrito precoce, tem que nascer com 34 semanas. É mesmo. Então, assim, a depender das alterações que a gente tem, né? Esse bebê tem que nascer cada vez antes para uma coisa que você podia ter prevenido. Com um exame de ultrassonografia, que é um exame não invasivo, indolor, Sim. né? E eu falo que é muito prazeroso porque a paciente assiste o exame, consegue detectar e identificar o crescimento do Sim. bebê, né? Os membros e tudo mais. Então, assim, tem tanto benefício junto, por que deixar de fazer, né? Sim. Mas às vezes a paciente deixa de fazer porque ela não tem essa informação. Com certeza. E antes, hoje a minha filha tem 19 anos, né? Então, naquela época, eu ouvia muitas pessoas falarem assim: não pode ficar fazendo muito ultrassom, faz mal pro bebê. Isso é mito ou é verdade? Excelente pergunta. Ultrassom demais faz mal pro bebê, né? A gente até vê. Muita ultrassom faz mal pro bebê. Isso é um mito, né, gente? O que existe o quê? O que é a ultrassonografia? A ultrassom, ela é nada mais do que a transformação das ondas sonoras que batem nas estruturas do bebê, voltam para um transdutor e transformam em imagem. Então, são ondas sonoras. Se a gente pensar, mas a onda sonora está fazendo mal para o bebê, opa, eu não posso mais conversar com meu filho. Porque é a mesma onda Porque sonora. é uma onda sonora, né? A onda sonora, a diferença é que o hertz da onda sonora da ultrassom é tão baixo que a gente não consegue ouvir, né? Aham. Não é audível para nós. Sim. Talvez para algum tipo de inseto, animal, talvez até seja, né? Eu não Aham. tenho esse conhecimento técnico, mas é nada mais, nada menos que uma onda sonora. Agora, diferente do Doppler, o Doppler também funciona por uma onda sonora, só que realmente pode trazer um tipo de aquecimento.
E aí existem pacientes que falam assim, ah, mas doutora, isso não vai queimar o bebê? Uhum. Não, gente, é uma coisa tão simples. Porque se for antes de queimar bebê, antes de machucar o bebê, eu tô encostando na sua pele. Sim. Então você ia ter lesão na pele, né? Uhum. Então é um grande mito. O ultrassom não faz mal pro bebê, né? Não tem nenhum estudo que comprove Uhum. qualquer alteração, até porque a ultrassom nada mais é do que a transformação de ondas sonoras em imagem, né? Ela traduz o som para a Uhum. imagem, né? A ultrassom é isso. E realmente, gente, ó, conhecimento é tudo, né? Conhecimento, gente, abre a mente, É. né? Que realmente a gente ouvia muito isso dos antigos, né? Às vezes até um médico mais antigo também, às vezes trazia esses mitos, né, para É as porque, na verdade, gestantes. antigamente, eu não sei se você já ouviu falar dos primeiros aparelhos de ultrassom. Uhum. Os primeiros aparelhos de ultrassom, eles eram feitos o paciente imerso em uma bacia, imerso em uma banheira, porque precisava-se de um condutor de onda, que Uhum. era a água, e hoje a gente utiliza o gel, Uhum. né? E excessivas ondas sonoras para poder transformar a imagem, né? Hum. Então é como se o paciente ficasse imerso numa banheira, o médico liberasse as ondas sonoras e se transformava, né? Então, assim, você pensa na década de 30, na década de 40, quando estava se criando isso, Uhum. surgindo, né? Os primeiros aparelhos, você fala, nossa, será que isso não traz risco? Uhum. Tudo que é novo a gente fica com muito medo, né? Sim, Tudo que é novo, Covid veio aí para mostrar isso para todo mundo. Tudo que é novo, você tem medo. sim. Você não tem tanta segurança. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter segurança para falar para minhas pacientes. Então, assim, se fosse algo que expusesse ao risco, expusesse ao risco, né? Uhum. Eu provavelmente não faria de forma à vontade. E a primeira pessoa exposta seria eu. É, tá ali Porque eu dia tô a ali dia, dia a né? dia, Uhum. né? Com certeza. Então, assim, é algo que a gente vê que as pessoas confundem. Uhum. Os antigos até respeito e concordo, porque era algo novo, Sim. né? Eu tenho uma mãe que é ultrassonografista há 36 anos, e eu não sei se há 36 anos atrás eu nem era nascida, Uhum. né? Se há Sim, 36 anos atrás ela tinha esse receio, né? Porque era tudo muito novo, né? E verdade. olha que já existia ultrassom há um tempo, quando ela fez, né? Então é normal ter esse sentimento, mas não se preocupem. Ultrassonografia não faz mal para o bebê. Ultrassonografia não vai machucar o seu bebê. Lembra que ultrassom nada mais é do que uma ultra onda sonora Uhum. que transforma o som em imagem. Só isso. Que é fantástico, é tecnologia, É, né? E hoje, Guadalupe, eu vi que a tecnologia só vai evoluindo e são benefícios tanto para o médico quanto para o paciente. sempre. E a gente vê que hoje tem essa ultrassonografia 3D, 4D. Me conta um pouquinho dela, porque eu sei que tem muitas mães, né, que já, Esse aí é o desejo de né, toda mãe, desejo, né? tá ali, As já quer mães ver. querem um 3D, 4D, né? Ai, qual a diferença de um 3D Uhum, para um 4D, doutor? E aí? Eu vim aqui hoje para fazer um 3D, né? Eu vim uhum, aqui hoje para fazer um 4D. Eu brinco muito com minhas pacientes que eu não marco ultrassom 3D e 4D, uhum. porque eu não sei se é por amar demais o que eu faço. Sempre que o bebê me dá a oportunidade, eu faço uma ultrassom 3D. É. É uma coisa diferencial, é uma ferramenta maior que você pode ter hoje, Uhum, né? Realmente tem um custo mais elevado, mas é muito bom para a parte obstétrica e uhum, para a parte ginecológica. uhum, A gente pensando na parte de cuidados, sem ser aquela parte da satisfação. uhum, Existem bebês com má formação, que o 3D vai te auxiliar muito num uhum. Vai diagnóstico, mostrar mais? porque ele consegue formar a estrutura, né? Ah, tá. Ele consegue formar a estrutura do rosto. Essas imagens que a gente vê do bebê formadinho, do Uhum, rosto, narizinho, curvinha, né? Queixinho, a forma, se o uhum, queixo é mais fininho, mais largo, é da ultrassom 3D. O que é a ultrassonografia 4D? A ultrassonografia 4D, ela é uma imagem em tempo real. É um 3D em tempo real. uhum. Então, se o bebê mexe, se o bebê passa a mão no cabelo, Você se o vê aquele bebê... Você vê momento. aquele momento, né? Então, quando a paciente procura para fazer ultrassom 3D e 4D, Uhum, eu sempre falo, eu não marco ultrassom 3D e 4D.
porque é importante para mim, como Uhum. médica, ter a oportunidade de fazer um 3D, porque aí você consegue identificar falhas de face, Uhum. alterações do bebê de forma mais fácil, né? E é muito bom para a família também, né? É tão gostoso porque a gente cria tanta expectativa Sim. naquela criança que está crescendo no seu ventre, e você sente mexer, mas você não consegue ver, Sim. né? Você sente, você tem um sentimento enorme por Uhum. alguém que você nunca viu, Sim. você já ama de forma enlouquecida e você nunca vê. E aí você tem a oportunidade de ver o rosto do Uhum. seu filho, da sua filha. Isso não tem, eu falo, não tem como você botar valor nisso, É porque verdade. isso não tem É preço. verdade. Isso são momentos. Então, sempre que eu posso, eu presenteio todas Uhum. as pacientes que vão no meu consultório para fazer ultrassom e que os bebês deixam fazer. Sabe por quê? Isso não tem como eu colocar um preço. Uhum. Verdade. Porque você poder realizar o desejo de ver quem você sente, mexer e que você sente amar, não tem como você colocar um valor nisso. Porque isso é sem valor, né? É imensurável, É verdade. né? Ah. Então, assim, eu acho que a ultrassom 3D e 4D veio pra gente não só melhorar diagnósticos, Uhum. porque a gente consegue realmente fazer muito diagnóstico, mas veio para trazer uma oportunidade de a gente felicitar Uhum. famílias e poder viver momentos que antes não se vivia, né? Sim. É muito legal isso, é muito gratificante você poder proporcionar isso para o paciente. E para a família, porque às vezes né, não é só para o paciente, né? É para a família. É. Eu acho muito interessante quando vai uma avó, né? Uma avó que já tem 70 anos, Uhum. 80 anos, às vezes Participar daquele até menos, momento, né? 50 anos no Uhum. consultório. E fala, nossa, na minha época não existia isso. Quando eu falo, então eu vou fazer um 4D, ela vê a perninha mexer. Nossa. Eu até postei ontem o pezinho. O neném não queria mostrar o rosto de jeito nenhum. Mas mostrou a perninha com o pezinho. Eu até imprimi para paciente. Eu falei, ó, não vai rosto, mas vai pé. Isso é Aham. muito bom, É. né? E assim, é você ter a certeza e a segurança de que seu bebê tá bem, né? Mesmo que seja um pé, uma perna, que Uhum. aquela perna é bem formada, é bem estruturada. Ah, isso não tem preço, né? Não tem como a gente mensurar isso. E a medicina e a tecnologia hoje trazem isso. A gente tem até ultrassons mais É avançadas, mesmo. né? Que consegue, inclusive, formar a imagem com a textura da pele, né? Olha. Melhor, mais bem definida, Uhum. né? Isso é incrível, É né? verdade. Isso é muito bom. Isso Nossa. é. Ah, eu não consigo nem ter palavras, porque eu amo muito o que eu faço. Uhum. Principalmente quando se fala de ultrassom de bebê. Então, eu me derreto, né? Ah, imagina, eu acho que cada momento é mais emocionante que o outro, né? Vivenciar aquilo com a mãe, que tem toda aquela expectativa, né, com o Sim, nascimento do bebê. E realmente o único momento que ela vai ter de chegar mais próximo, né, de como ele vai ser aquele momento ali do é, ultrassom, né? exatamente. E é muito interessante que, assim, apesar de tudo, eu falo que a obstetrícia é uma profissão, às vezes, cruel com a gente. É. Porque a gente tem momentos de muita felicidade, Uhum. mas a gente também tem momentos de muita tristeza. Uhum. E por eu trabalhar muito com alto risco, ser especializado em alto risco, eu já tive pacientes com diagnósticos ruins, né? Uhum. E eu tive uma paciente de um bebê que tinha uma síndrome que é incompatível com a vida. E ela virou para mim no consultório e falou assim: doutor, eu queria tanto uma foto 3D. E essa foi uma paciente que eu insisti Uhum. muito. Eu dei retorno, eu falei: volta, vem. Toda consulta a gente tentava, porque ela falava assim: doutora, a senhora tem consciência que é a forma melhor que eu tenho Uhum. de guardar a imagem do meu filho para mim. Sim. Porque eu sei que quando nascer eu vou conhecer, né? Vou ver lá, seja o que for, né? Mas assim, ela falou, é uma oportunidade que eu tenho. E assim, quem sou eu para julgar uma mãe de falar, nossa, mas seu filho não vai, né, Uhum. sobreviver? E ela falou bem assim, eu fico tão feliz pela medicina poder me proporcionar isso, né? E ela fez uma imagem, eu imprimi o 3D para ela, a gente conseguiu fazer, e Uhum. ela fez uma imagem, não sei se foi em gesso ou o que que foi, do rostinho do bebê, e ficou Nossa, lindo, que ficou um lindo. espetáculo, né? E ela falou, doutora, eu não quero olhar para isso aqui para saber do meu sofrimento, Uhum. né? Deus me oportunizou viver isso, deve ter um porquê. Eu Sim. amadureci muito junto com a minha família e agora você está me proporcionando a oportunidade de criar,
essa imagem para eu ter para sempre. Como eu tenho meus outros filhos em casa. Porque não deixa de ser filho, Sim, com né? certeza. E eu fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que a ultrassonografia 3D, o dela, a gente até conseguiu pegar a imagem de uma imagem 4D, porque o Olha. bebê tava o tempo todo com a mão no rosto, então eu Aham. fico ali, tirou, a gente conseguiu fazer a imagem, né? Foi de uma 4D, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar que a gente pudesse transformar momentos que às vezes pro outro é Uhum. de muita tristeza, Sim, mas quem tá ali pode ser um momento totalmente diferente, né? com certeza. Essa era uma paciente que eu não tinha nem pensado fazer em 3D, porque eu falei, nossa, deve ser muito sofrido, né? Uhum. E que o 3D trouxe a oportunidade pra gente? Que é o avanço da tecnologia, né? Sim. É muito bacana isso. Nossa, realmente assim, é uma impactação emocional, né, de felicidade. E nesse bate-papo que a gente está tendo, eu vejo, né, o quanto dessa energia positiva que chega ali, né? Eu acho que eu choraria em cada ultrassom que eu fizesse ali, junto com a mãe. E eu vi, Guadalupe, que assim, eu achei fantástico que você faz um chá revelação com a gestante, gente, assim, que é uma coisa nova, né? Que todo mundo faz festa e tal, mas assim, naquele momento que você tá ali vendo, né, ali o seu bebê, você proporciona isso também para gestante. Pois é, Camila. E eu vou te falar, sabe de onde surgiu isso? Ah, Eu sempre tive muita dificuldade com o mundo digital. Não de uhum, aprender o mundo digital, mas de aceitar o que a gente vive no mundo digital. uhum, Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem, por exemplo. Mas muito me preocupa como as pessoas interpretam o mundo digital. sim, Então hoje as pessoas vivem muito disso, da uhum, aparência, sim, né? É por isso que eu falo muito com minhas pacientes. Ah, eu tenho dificuldade de gravar vídeo. Ah, eu não faço fotos profissionais porque eu acho que isso não vai transmitir quem eu realmente sou, o que eu uhum, realmente posso ofertar para ela. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, às vezes a paciente faz um chá revelação porque todas as outras vizinhas fizeram. é, isso aí. Às vezes você não tem nem a condição, nem só financeira, mas emocional. Uhum, Porque eu não sei como é que você está vivendo aquela gestação. sim, E você quer fazer, né? E existem aquelas pacientes que não têm condição financeira mesmo uhum, de fazer. E uhum, desejam ter uma surpresa, sim, né? Eu estou muito feliz com o meu consultório novo. E um dos propósitos que eu tinha com esse consultório era colocar luzes de LED coloridas, justamente para paciente que tivesse o desejo de descobrir o sexo ali. uhum, Inclusive, eu deixo a paciente levar a família, não me importo. Pode levar a avó, avô, eu sempre brinco, pode trazer periquito, papagaio, cachorro, todo pode trazer mundo. quem você quiser. E aí a gente faz um chá revelação, Uhum. né? A colaboradora que trabalha comigo hoje, que é a Kézia, é maravilhosa também, ela super se envolve nessas coisas, né? Nesses momentos, ela é uma gracinha. E aí eu pergunto o paciente, você quer Uhum. saber o sexo? Quando eles falam, quero saber o Aham. sexo. Eu até brinco, vamos fazer um bolão então, que hoje é dia de chá, Aham. né? Hoje é dia de chá revelação. E aí fica a luzinha piscando, Uhum. né, no LED, e quando eu vejo o sexo, eu congelo a imagem e paro a cor. Não, Ah, a já reação é a sabe. mais legal. A reação é assim, é fora do comum, porque você pensa, a pessoa que queria um chá Uhum. não ia ter, Uhum. e Sim. para ela aquilo é mágico, Sim. né? A vida é feita de momentos, né, Camila? Verdade. É triste daquele que acha que a vida é felicidade constante. Não Uhum. existe a felicidade constante. Sim. A felicidade é feita por momentos. Sim. E aquele momento, para aquele casal, para aquela família tão radiante, tão mágico, Uhum. né? Que estou para te falar que por vezes eu vejo muito mais felicidade, uma felicidade muito mais real Uhum. naquele simples momento, porém sincero, honesto, enérgico Sim. daquela família naquele momento do que quando você faz aquela festança, né? Não Sim. estou criticando quem faz, Sim. respeito, acho mágico, né? Mas ter a oportunidade de proporcionar isso para a paciente é muito gostoso, Nossa, com né? certeza. Porque a paciente quando fala, eu queria um chá, mas não vai dar para fazer, a gente não Uhum. vai fazer isso. E quando eu vejo que eu posso proporcionar isso para eles, é muito bom. Isso é bom demais, até porque é um momento muito
muito mágico, né? Uhum. É um momento de muita aflição e felicidade, né? Sim. Ai, será que é menino? Será que é Aham. menina? E aí, o que que será que é? Né? Então é muito legal. Eu faço sim o chá revelação, Ah, eu acho o faço lá no máximo. consultório. Tive essa ideia já há alguns anos, mas não estava conseguindo ofertar, né? Eu não estava Uhum. conseguindo proporcionar, na verdade, isso para minhas pacientes, por causa do local que eu estava. Agora eu Uhum. consegui reformar e estruturar o meu consultório de forma que eu possa proporcionar isso para os pacientes que quiserem. Muito legal o que você falou. Realmente a vida, ela é feita de pequenos momentos, né? E eu acredito muito, sim, esse momento é um momento que eles nunca vão esquecer. Né? Já pensou, o filho lá já com 20 anos, 30 anos, fala assim, olha, eu lembro como eu descobri que você era menino, né? Isso deve ser bem A bacana, né? luzinha piscando e parou no Parou numa azul, cor, parou no parou. rosa, né? Então, assim, eu acho que é muito emocionante, realmente é uma lembrança que ninguém toma, Isso é né? verdade. Isso é único, né? É o que eu falo que a gestação você pode ter 10. O filho sempre Uhum. vai ser único. Sim, verdade. Então, aquele Cada momento um é também vai único. ser único, É. né? E eu sempre peço pra gente, pra filmar, né? Uhum, Então, todos os chás que a gente faz lá são filmados. uhum, você A registra. gente registra, eu não posto, né? Uhum, Até porque, assim, eu entendo que é uma privacidade do casal. Mesmo que eles uhum, falem, pode postar. Às vezes, enquanto o casal não posta ou não fala nada, eu fico assim, porque uhum, é algo tão íntimo, uhum. né? É o Tem momento gente que não deles, né? importa, mas é algo tão íntimo Uhum. que eu acho que não sou eu que vou quebrar essa reserva de privacidade, né? Sim. Quebrar esse conforto e segurança para a família que eu falo que é. Que Uhum, quando você expõe, você perde o conforto e segurança, né? Mas eu filmo todos, a gente sempre filma, manda uhum, para o celular do acompanhante ou da uhum. paciente, e todos os pacientes têm, Para registrar né? para Para sempre ali, né? registrar. E eu sempre pergunto se eles querem. Quer fazer um Uhum. chá revelação aqui agora? Sério? Olha E que agora? inusitada. Aham, muito Aí legal. fica todo mundo feliz, né? E agora eu tô tentando, modifiquei ontem, na verdade, pra gente começar a colocar uma musiquinha também de fundo. Ah, é? Que Tô tentando legal. fazer outras mudanças lá no Uhum, consultório pra esse momento ser mais gostoso, ser mais prazeroso, né? uhum. Ser mais agradável pros Sim. pacientes e pra família. Sim. Não, e eu sempre vejo assim, você sempre tenta trazer muito acolhimento, né? Não só para sua paciente, para a gestante, mas para toda a família, porque todos eles se sintam confortáveis ali também, né? Se sintam à Sim. vontade. É uma extensão ali da casa deles, né? Ali no consultório. Eu sempre prezei isso dentro da Uhum, medicina. E eu sou muito temente a Deus e sempre falo, Senhor, preserve em mim o cuidado que eu tenho para mim e para os meus, que eu mantenha para os outros. uhum, Porque a gente cria uma expectativa de que a gente quer encontrar no outro os benefícios e a bondade que a gente tem. sim, A gente não procura um outro para procurar a maldade que a gente tem, isso é verdade. né? E minha avó, já falecida, que Deus a tenha, vovó Bebel, ela estava na UTI quando eu colei grau e eu visitava todo dia. E eu levei meu carimbo para ela abençoar. Uhum. E ela abençoou o carimbo e ela me falou assim: Você vai ser uma moça que vai pegar muita estrada, minha filha. Tenha muito cuidado com a estrada. Realmente, eu Olha. pego muita estrada. E continuo pegando estrada, Uhum, né? E ela falou o seguinte para mim: Nunca esqueça dessas palavras. Cuide do outro como se fosse os seus. uhum. Cuide de suas pacientes. Ela não sabia que eu ia ser ginecologista, nem eu sabia que realmente eu ia ser ginecologista. Cuide de suas pacientes como se fosse a sua avó. E aquilo eu marquei tanto pra mim, eu falei, tá bom, vó. Ela falou, não, eu estou falando sério, minha filha. Porque a gente quer do outro o melhor que ele pode oferecer. E quando a gente procura médico, não é porque a gente está querendo ouvir qualquer coisa ou ouvir um diagnóstico de uma doença. A gente quer ser acolhido. Porque médico hoje já tem um monte. Minha avó na época tinha 97 anos. Ah, Nunca estudou, mas uma mente muito sábia, uhum, né? sim. E eu carrego isso, Camila. Eu acho que uma das grandes questões que eu tive de trabalhar com plano de saúde foi essa.
Eu moro numa cidade pequena, Uhum. né? Onde a gente não tem uma cartela de plano de saúde muito grande, Uhum. nem mesmo de classificações de plano de saúde, que a gente sabe que existe isso. E eu pensei, para eu poder proporcionar à minha paciente o que eu gostaria que fosse proporcionado para mim, eu vou ter paciência, vou estudar, vou Uhum. trabalhar e vou aos poucos para poder chegar onde eu quero, sem diminuir a qualidade do que eu gostaria de receber. Então hoje eu ofereço para minha paciente o que eu gostaria de receber, Nossa, é perfeito isso. tá? E assim, mas a medicina não dá a oportunidade da gente fazer isso. A medicina hoje virou capitalista. Uhum. Virou não. Nós somos de um país capitalista, mas virou Sim. capitalismo, né? Uhum. É muito financeiro, mercadista, né? E eu pretendo não ser assim. Tanto que hoje eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a parte só voltada para a estética, porque eu enxergo a medicina de uma outra forma. Para Uhum. mim, eu, Uhum. doutora Guadalupe, né? Estética é super importante. Acho que as pessoas têm que ter, é uma questão de autocuidado, né? Uhum. Até mesmo de autoestima, até mesmo de tratar a parte psicológica da paciente. Mas eu, no Sim. meu consultório, eu trato porque eu criei essa ideologia para mim e Uhum. eu trabalho em cima disso, Sim. né? Então, eu acolho minha paciente como se realmente fosse da minha família. Nossa, isso é fantástico. E sabe uma outra coisa fantástica também que eu vi que você faz, gente, que eu achei assim demais? Parto humanizado com cesárea. Gente, né? Porque assim, a gente sempre ouviu É falar, o que da né? questão, né? O que da questão? Me conta. Pois um dia minha esposa falou o seguinte: acho que você tinha que falar mais sobre o parto humanizado. E eu questionei, falei, sobre o parto humanizado ou sobre o parto normal? Ela falou, você não gosta de Hum. parto normal? Eu falei, eu amo o parto que a paciente se sente respeitada em ter. Uhum. Porque gerou-se muito de que eu quero um parto humanizado, então eu tenho que ter um parto normal. Uhum. Qualquer parto você tem que estar preparada emocionalmente, primeiro, para ter aquele parto. Uhum. Porque eu falo que o emocional vem muito antes do físico. Se eu Sim. não fiz fisioterapia pélvica, eu não vou conseguir ter um parto normal. Não, não é assim. Uhum. Deus é tão perfeito que ele fez um corpo para a mulher para que a gente pudesse gerar uma outra vida dentro de nós Uhum. e poder dar vida a outro ser, né? Então, assim, o parto normal, ele pode ser muito mais violento e agressivo do que um parto cesariano. Sim. A humanização está na equipe que te Uhum. respeita, no médico que te escuta, né? E na equipe envolvida que consegue respeitar Sim. o seu momento. Por exemplo, Camila, Verdade. hoje, toda paciente que tem um parto cesárea comigo, eu pergunto antes o que que ela deseja do parto dela. Uhum. E eu pergunto por que que ela está escolhendo parto cesariano. Porque quando a gente entende que é só o medo, eu Uhum. oriento muito as pacientes, Uhum. né? E mesmo assim ela insiste na cesariana, o que que acontece? Eu pergunto, o que que você deseja da sua cesárea? Uhum. Você quer que quando seu neném nascer a gente coloque ele para mamar, a gente coloque em cima de você? Você deseja que o seu marido corte o cordão? Você quer que a sua mãe esteja lá para cortar o cordão? Você mesmo quer cortar o cordão? Eu deixo as Uhum. minhas pacientes mesmo cortar o É cordão. mesmo? Quando ela fala, não, eu quero eu cortar, porque eu Nossa, que tenho fantástico. pacientes de produção independente, né? Aham. Ela fala, eu gostaria de viver esse momento. Eu falei, tudo bem. Que E a gente fantástico. faz. Então a gente Uhum. já prepara uma sala, a equipe para isso. Uhum. Porque, eu já sei que eu vou ter que trocar minha luva, vou ter que trocar o campo cirúrgico que está ali. Sim. Então, humanizar não é você parir via vaginal, Uhum. né? É você ter a oportunidade de dar à luz sendo respeitado, com desejo seu e da sua família, Uhum. principalmente seu e do parceiro, né? Parceiro ou parceira. Uhum. Porque eu também tenho casais homoafetivos que estão grávidas, Uhum. né? E vivem esse momento, né? E esse momento, independente da via, tem que ser respeitada. Porque Uhum. você já pensou a mulher que não pode ter um parto normal? Se ela achasse e compreendesse que o parto dela nunca seria humanizado?
que existem pacientes hoje que têm contraindicação de parto normal. Aham, tem que ser E cesárea. aí, então, ela vai para cesárea entendendo que ela não vai ter um parto respeitado. Uhum. É porque hoje, assim, me desculpa a grosseria, né? Criou-se muita ilusão e balela em cima da humanização. Na verdade, criou-se porque as pessoas deixaram de ser humanas, passaram a ser mecânicas, Uhum. e agora qualquer senso de humanidade que a gente tem é idolatrado, né? É. A sensação que eu tenho é essa. Uhum. Mas todas as minhas cesáreas sempre foram assim. É mesmo. Sempre foram assim. Sempre. Uhum. Os únicos momentos que eu não deixei o pai cortar o cordão, abaixar o campo para a mãe ver o bebê nascer, era quando a CCIH de algum hospital falava, olha, aqui não pode fazer isso. Aí a gente Ah, é do respeita, hospital. né? Uhum. Mas aí eu sempre falo com a pediatra, olha, eu vou deixar mais cordão, deixa o pai cortar quando for clampear o cordão. Aham. Porque eu acredito muito que essa energia e esse momento transformam a vida de uma família. Nossa, com certeza. Na pandemia, me proibiram de deixar o acompanhante assistir o parto. E eu falei, por qual motivo? Uhum. Ah, por causa do Covid, porque a gente sabe. Eu falei, gente, ele está dormindo e acordando com esta Do lado mulher. dela. Quando o bebê nascer, eles vão para o mesmo quarto. Uhum. Eles vão embora no mesmo carro. Sim. Eu não vou deixar vocês proibirem ele de entrar. Por quê? A gente já estava vivendo um caos. Uhum. Tava todo mundo com medo de quê? De morrer. Aham. Eu ia deixar um pai não participar daquele momento? Não. Aí eu briguei mesmo, Uhum. né? Porque, assim, isso é humanizar. Sim. Esse pai, que foi o primeiro pai da minha primeira cesárea na pandemia, ele me abraçou tanto, falava assim, nossa, doutora, muito obrigada, porque eu pensei que eu não fosse ter a oportunidade de ver Uhum. meu único filho nascer. Olha. E eu perguntava pra ele, mas por que o único? Ah, doutora, você sabe que ela não vai ter mais filho, que ela já tinha 43 anos. Ah. E ela falava, eu não quero mais filho. Uhum. E dentro das probabilidades, não que uma mulher de 43, 44, 45 anos não possa ter, mas Sim. dentro do planejamento dela, ela sabe dos riscos e ela falou, olha, mesmo que eu possa, eu não quero mais, porque eu não estou disposta a correr o risco Uhum. de uma gestação com 44, 45 anos, né? Então, eu acho que humanizar é isso. Humanizar é você proporcionar o respeito, conforto de uma família que está Uhum. acabando de se constituir ou aumentando, Uhum. né? Dentro dos limites da sua possibilidade, pensando no próximo. Uhum. Porque humanizar nada mais é do que você pensar no outro, pensar no Verdade, próximo, com certeza. né? E hoje a gente vive numa sociedade que tem muita dificuldade de pensar no próximo. Tem. Então, parto humanizado para mim não é via de parto, Uhum. é equipe de parto e respeito ao paciente e sua família. Isso para mim é humanizar. Nossa, perfeitos. Essa colocação também. E, Guadalupe, assim, o parto humanizado, o que que ele traz também? Porque você engloba todo um acolhimento, né, para gestante, para família, mas também tem benefícios, não só psicológicos, claro, né, mas imunológicos da criança já chegar, né, ser acolhida pela mãe assim que sai ali, né? Porque todo mundo tem aquele, não sei se é mito, né, tabu, de falar, ah, porque a cesárea, o bebê fica também anestesiado, né, por causa da anestesia, né? Quais são esses benefícios que trazem também, não só para a mãe, né, de estar recebendo ali o bebê logo em seguida, mas também para o bebê? Isso é uma dúvida muito comum. Eu falo inclusive para a classe médica, os benefícios da humanização no parto. Uhum. E eu brinco com as pacientes, os benefícios do meu parto. É porque para mim realmente não tem essa diferença, tá, Camila? Uhum. Toda vez que você me perguntar de parto, você vai me ouvir repetir a mesma frase. Para mim, parto humanizado é parto, é parto. É o parto que você faz. Porque não existe outra possibilidade de parto para mim, Uhum. a não ser que foi uma emergência, né? Não existe outra possibilidade. Ah, mas quais os benefícios dessa humanização que hoje tem se rotulado Uhum. tanto, né? Sim. Sim, como você falou, existem muitos benefícios psicológicos, que é o primeiro vínculo real, né, criado na mente da mãe e de quem está assistindo o parto. Por Uhum. isso que eu falo que é tão importante você ter um acompanhante durante o parto.
E eu insisto muito que seja o pai, caso o casal tenha um bom relacionamento, Uhum. que seja o pai. Mesmo que o casal não esteja junto, eu acho muito importante que seja o pai. Sim. Porque aquele momento é o momento que você cria vínculo real. Porque até então, você cria vínculos no nosso inconsciente, né? Uhum. Você ama o seu filho quando tá dentro da barriga, mas, por exemplo, o pai, ele tem noção real de que ele vai ser pai quando ele escuta o choro. É. Eu falo que o primeiro choro é o mais importante. Ou a primeira visão. Você Uhum. visualizou. Eu tive um pai semana retrasada que ele assistiu a anestesia da mãe, assistiu todo o processo. Quando eu tava tirando a neném da barriga, eu pedi para baixar o campo. Uhum. E aí a neném tava nascendo olhando pro casal. Olha. Quando ele conseguiu entender que era a neném dele que tava nascendo, ele Uhum. desmaiou. Ah, meu Deus. Ele viu a neném e desmaiou. Uhum. Porque é tão emocionante aquilo. Sim. Aí eu fiquei pensando, gente, ele não desmaiou na anestesia. Uhum. Ele me viu cortar, porque ele Uhum. quis ver, depois Aham. sentou. E quando ele viu a filha, ele desmoronou. Desmoronou. Porque é aquele primeiro vínculo. Sim. Para o pai, então, é uma percepção diferente, um sentimento diferente, né? Qual a importância da gente viver isso de forma humana? Ter esse contato, por exemplo, pele a pele. Para o bebê é muito bom, porque Uhum. ele consegue ter um aquecimento da mãe. O nosso corpo é quente, né? A gente tem uma temperatura normal, Uhum. que é um pouco mais quente. Então, o calor humano, quando se fala, tá frio, vamos ficar todo mundo juntinho, é porque Sim. calor humano realmente aquece. Aham. Aquece fisiologicamente, né? Então, o calor humano é muito importante. E esse bebê em contato com a pele da mãe tem um calor que aquece o bebê. E o bebê perde muito calor, né? Principalmente Uhum. pela cabeça. É Por isso que a gente mesmo. coloca A a toquinha. touquinha ou enrola uma compressa, né? Logo no Uhum. nascimento. Mas é importante ele ter calor na pele, né? Eu não sei se você já Sim. observou ou vê, e até mesmo em filme, novela, quando o neném nasce, nasce com as mãos e os pés mais roxinhos, né? Sim. Que a gente Sim. chama de acrocianose. Isso é o efeito do frio, porque ele está num lugar super quentinho, Uhum. nunca sentiu um ar-condicionado, Sim. e eu falo que o lugar frio é o centro cirúrgico, né? E ele nasce naquele lugar frio. Primeiro que você cria resposta emocional, Sim. você cria a resposta do termostato, né, a Uhum. parte da temperatura da pele, você Uhum. aquece o bebê e você já produz e inicia um contato com uma resposta imunológica, tanto da mãe quanto do bebê. Uhum. O bebê em contato com a mãe permite com que ela produza mais ocitocina. Guadalupe, por que é importante a ocitocina nesse momento? Uhum. Para a mulher não ter hemorragia depois do parto. Olha. Tanto que a gente faz Uhum. preventivamente ocitocina no Aham. soro ou intramuscular, né? Mas o bebê que vai direto para o contato com a mãe, a gente Uhum. tem percepção que ele faz um estímulo de produção de ocitocina muito maior na mãe. Então, essa mãe já tem um risco menor de hemorragia. Uhum. Ela tem uma resposta melhor imunológica, porque a ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor, do Uhum. prazer, da Sim. realização. Tudo em doses moderadas, porque senão ela pode se transformar em uma coisa ruim também. Sim. Então, o organismo imunológico também responde melhor. Olha. Porque a gente, quando a gente está feliz, Uhum. a gente tem uma resposta imunológica muito melhor. Eu costumo dizer, quando é que você tem candidíase de recorrência? As mulheres que geralmente têm. Quando você está Uhum. estressada, aborrecida, Sim. né? Sim. Porque esses sentimentos negativos diminuem sua imunidade. Então, aquele Uhum. momento de contato com seu filho, no seu peito, próximo a você sentindo o que você imaginou uma gestação inteira, isso transforma a sua resposta imunológica. Sim. Não só a imunológica, como a fisiológica, porque reduz muito o risco de hemorragia. E, por incrível que pareça, a mãe que tem contato imediato após o nascimento, ela tem pelo menos de 30 a 40% de chance de não ter depressão pós-parto por ter tido esse contato não traumático.
Olha. né? Uhum. O parto humanizado, ele proporciona isso, né? A mãe que tem um parto respeitado, Uhum. que eu quero ver o neném sair. Não, não quero ver o neném sair, mas quando sair, coloca do meu lado, no meu Uhum. queixo, minha bochecha esquerda, na direita, na esquerda, né? Elas têm maior chance de conseguir progredir com baby blues, que é um período Uhum. puerperal, de melhor forma e não evoluir com uma depressão pós-parto. Então, isso também é importante. E para o vínculo e reconhecimento paterno ou do cônjuge, seja Uhum. ele homem ou mulher, Uhum. também é muito importante. Porque a mulher que pare, ela tem um sentimento muito diferente do pai Uhum. e Sim. ou da mulher que não pariu, Aham. né? É muito diferente o sentimento de quem carrega na barriga, de quem sente mexer e de quem dá à luz, né? Por isso que existe esse conflito tão grande em relação às barrigas de aluguel, né? Uhum. Mas essa vivência do cônjuge junto no parto, eu costumo falar que principalmente para os homens, né? É uma forma dele até criar uma percepção e visão diferente da sua esposa, da Uhum. sua namorada, seja do que for. Porque ao pensar e viver que a sua esposa está ali deitada, de forma grosseira, até me desculpe, sendo cortada, Uhum. para tirar uma criança que ela carregou 9 meses. O próprio parceiro começa a reconhecer isso de forma totalmente diferente. Sim. Então, quando a mulher fala, eu tive um parto normal, eu sou mais mulher, né? Se toda mulher soubesse o empoderamento, e não estou falando de forma rotular, não, Uhum. do que é o seu parceiro poder vivenciar o seu parto, seja normal, seja cesariana, isso é muito importante. Porque o marido, eu falo que o homem, ele já nasce com um clique a menos do bom senso. Eu brinco muito com isso porque eu acho que eu nasci também. Apesar de não ser homem, eu acho que eu nasci com esse clique a menos, né? Então, assim, o bom senso do reconhecer a força da mulher. E Uhum. eu não tô querendo aqui falar que a mulher é forte, empoderada, não. Uhum. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar botando esses rótulos, não. Mas eu acho que ele começa a ter uma admiração que ele nunca pensou ter pela sua esposa ou pela sua companheira. Pelo pela dedicação, força e coragem que ela tem de dar Uhum. à luz a um filho que não é só dela, também é dele, Sim. né? Então, o processo de humanização, eu acho também quer dizer sobre isso, Uhum. sobre o reconhecimento de um cônjuge, sobre a vivência, sobre o momento familiar Uhum. de um filho com o pai, de um filho com uma mãe, do marido com a sua esposa, né? E também dos efeitos imunológicos e fisiológicos, tanto para o organismo materno, Uhum. fetal e até mesmo do Do cônjuge pai. que está junto. Porque, como eu acabei de falar, momentos de felicidades podem te proporcionar liberação hormonal e de Uhum. neurotransmissores que melhoram o seu sistema imunológico, Uhum. né? Então, assim, eu acho que se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai É até amanhã. muito, né? É É isso muita aí. coisa, muitos detalhes, né? E é realmente assim, é lindo a gente ver, né, quando um parto é realizado dessa forma, é muito lindo, é emocionante, né? Eu imagino a sua equipe lá, né? É uma emoção atrás da outra, É. né? Ali junto com a família. Eu brinco muito que eu falo bem assim, eu não sei se eu fico feliz que eu sou uma pessoa mais contida em relação a algumas emoções. Uhum, Eu sinto muito pelo outro, mas eu não exponho minhas emoções com toda facilidade. uhum. Mas é muito interessante quando eu vejo a equipe chorando, né? E eu falo, gente, realmente, esse momento deve ter sido muito mágico. Eu consigo reconhecer que, nossa, que incrível, que bom. Eu fico Uhum. muito feliz de poder proporcionar isso, né? E aí eu vejo a equipe toda emocionada, eu fico observando o reflexo de um momento. Uhum. Na vida não só daquela família, né? Sim, De todo pois é, de mundo. todo mundo, né? Isso é muito legal. E a história que não só aquela família que está ali, né, recebendo aquela nova criança ali na família, sai dali levando aquela história, mas como a sua equipe também sai dali Sim. levando aquela história, E né? para todos os partos fica um aprendizado e fica
uma memória Com de certeza. tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de todos os momentos. E eu falo que, assim, independente de quem seja o anestesista, geralmente a equipe de pediatria, que é a doutora Marba, que trabalha muito comigo, Uhum. a Késia, que é minha colaboradora, ela sempre está comigo, tem a instrumentadora também, que é a Fabrícia, a fotógrafa que agora participa, que é a Nicole também está com a gente. Sim, geralmente essas pessoas são as mesmas. O circulante da sala, o Uhum. anestesista, quem Sim. está ali presente no centro cirúrgico, geralmente muda. E eu falo que às vezes até a conexão da música que a gente coloca para ouvir, geralmente eu opero ouvindo louvor. Mas eu sempre Hum. pergunto para paciente, tem alguma Uhum. música que você quer ouvir? Aham. Né? Você tem preferência por alguma playlist? Tem um paciente que fala, eu quero ouvir Nossa, Queen. que Eu já fiz diferencial. parto Uhum. ouvindo Queen. E eu amo Queen, Aham. né? E parece que às vezes até a música, Deus usa tanto a gente como instrumento, tá ali para modificar não só o momento daquela família, mas às vezes do colega profissional que está ali circulando a sala e abrindo material para gente. Uhum. Do colega que está anestesiando a paciente. Então, assim, é um momento muito importante, não só para a família. Uhum. Porque quando a gente entra e se entrega àquele momento, a gente vive. Então, até quem não está ali operando ou sendo Uhum. operado, se envolve no momento. Eu falo que isso é responsabilidade das nossas energias, né? Por isso que eu peço sempre para minha equipe orar muito antes da gente entrar. Uhum. Não só antes da gente entrar, mas todos os dias eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias, porque eu falo que sempre quando a gente anda com boas energias, a gente carrega e traz boas energias, né? Verdade. Isso é o que a gente precisa, Uhum. Com né? certeza. Porque de más energias tá cheio por aí. Verdade. Vamos atrair boas energias, Exato. um, um, um máximo de momento possível, né? É o que você falou, a gente não vai estar feliz sempre, né? Mas esses momentos realmente para ser aquele momentozinho que a gente guarda, né, lá no cantinho do coração para sempre, pro resto da vida, É o né? que eu falo para as mães, pode ser seu 10º filho. É, Esse momento sempre vai ser único, sim. né? Eu tenho uma paciente em questão que ela já fez 4 cesarianas comigo. Ela tem 6 filhos. Não. Me informou que vai tentar o 7º, porque Meu ela tem Deus. 6 Aí que meninas. tem um menino. Oh, meu Ela quer ter Deus. um menino. Já conversei muito com ela em questão Uhum, assim, até mesmo por questão da religião dela, né? uhum. Eu falo, mas gente, você fala tanto dos propósitos de Deus e que você tá aí, né? E ela falou, doutora, mas eu vou para a 7ª cesárea, mas se for com você, eu falei bem assim, olha, quando chegar no meu consultório, eu vou te indicar para outro profissional. Ela falou, não, doutora, sabe por que que eu vou te procurar? Você foi uma das únicas profissionais que realmente me acolheu, mas você Uhum. foi a única que entendeu que cada gestação é É única. único. Uhum. Então, quando eu fui recebida falando que eu estava tendo náuseas e vômitos, que eu não conseguia me alimentar, e o médico falou assim, mas não é a sua primeira gestação. E Hum. você falou, olha, fica calma, uma gestação nunca é igual a outra, né? Isso é o diferencial, porque o parto também pode ser o seu 10º, Uhum. né? Antigamente o pessoal tinha 10, 15 Sim, filhos, né? 20 filhos. É sempre um parto. É sempre o primeiro parto daquele filho. Um filho seu não nasce 2 vezes, verdade. né? Então é sempre único. Verdade. Exclusivo, né? Exatamente. Cada momento é exclusivo, né? Guadalupe, nossa, assim, que momento nós passamos aqui, hein? Excelente. Nossa, excelente. Eu quase chorei aqui 3 vezes já. Em Eu estou momentos que a gente encantada, falou. realizada. E eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, eu gosto muito de compartilhar o que eu vivo com as minhas pacientes. Eu gosto de falar para elas que eu amo viver o que eu vivo com vocês. Porque vocês me trazem muito mais do que eu acho que eu posso ofertar para vocês. Eu acho que minhas pacientes, elas não têm a noção real do que elas me proporcionam. Uhum. Não só como vivência de felicidade, mas de maturidade profissional, de conseguir compreender que o ser humano é diferente um do outro, de perceber que a limitação de um
é totalmente diferente do Sim, outro. verdade. Então, assim, eu tô muito agradecida de participar. Eu sempre falo que eu sou muito tímida e ninguém acredita. Uhum. Mas, na verdade, é porque não é que eu sou... Eu morro de vergonha de câmera, né? Aham. Mas o papo foi tão gostoso, que fluiu tão bem, né? Foi. Tô Nossa. muito agradecida. Com certeza eu vou vir mais vezes. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Com certeza. Conte comigo, pois estarei aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, viu? Guadalupe, eu que agradeço. Nossa, assim, foi um imenso prazer te receber, fora o alto astral que a gente tem aqui, né? De conversar, de bater um papo livremente, né? Porque a gente não tem restrições pra gente. Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Então, isso é muito bacana. E o conteúdo rico também. Que a gente trouxe, né? Que eu acho que é o que todo mundo precisa saber. Muitas pessoas, é o que a gente falou lá atrás, né? Não se cuida, não faz a parte de prevenção por falta de informação, né? E hoje, com o meio digital, a gente tem a informação ali na palma da mão. Só que o que falta? O que falta é o bom profissional estar ali para orientar. Né? Então, é o que está faltando é muito isso. Né? E isso que hoje a gente conseguiu trazer aqui com você. Vocês estão de parabéns. Que assim, eu me sinto honrada de ter vocês junto a mim, porque eu acho que é muito difícil ter uma equipe que trabalha com a percepção de vocês. Eu falo que eu tenho a percepção de vocês como eu tenho do parto, Uhum. de humanizar. Então, assim, quando eu procuro uma equipe de marketing ou quando eu procuro alguém para trabalhar em cima de uma identidade visual ou de uma divulgação, eu não estou procurando o retorno imediato. Uhum. Eu estou procurando o impacto e a importância que aquilo tem Uhum. na vida de qualquer um, seja lá quem for. E isso vocês Verdade. conseguem proporcionar de forma muito fácil e natural, sem forçar, para qualquer um que esteja ao redor de vocês. Então, assim, vocês estão de parabéns. Fico muito agradecida, vocês são maravilhosos. Leon, carregue isso pro fundo do seu coração. Você é um maravilhoso, tá? Eu sou muito feliz por ter vocês junto comigo. Que eu falo que não são vocês que me têm, eu que tenho vocês, porque eu tenho a honra de estar junto com pessoas que pensam no próximo e pensam em proporcionar algo melhor e maior. Seja para quem for e onde for chegar, a gente sabe que vai chegar de uma forma tranquila, de qualidade e de altíssima confiança. Então, muito obrigado, equipe Projetar, pessoal do Estúdio Podcast, Doutor Podcast, né? Eu sou muito grata a vocês. Nossa, Guadalupe, muito obrigada. A gente fica até emocionado, né, de ouvir esse depoimento, um feedback, porque para a gente é muito importante receber esses feedback, né, que a gente sempre faz o nosso melhor, mas o melhor é a sua satisfação, né? É você realmente trazer isso pra gente, trazer esse feedback pra gente. Olha, foi uma honra imensa, imensa ter você aqui. Eu quero você aqui, né, num próximo episódio mais rápido possível, Aguardem, em breve teremos mais. né? Gente, hoje ficamos por aqui. Eu vou deixar aqui abaixo também as redes sociais da doutora Guadalupe. Os melhores momentos vão estar no perfil dela, porque isso ficou marcado para sempre. Vocês precisam salvar depois no perfil do Instagram, né? E eu espero vocês no nosso próximo episódio.